comigo a sua Bíblia, por Please open gentileza. your Bibles with me. Nós vamos fazer um pouco diferente nessa We're noite, gonna do things a little different tonight. porque muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo nessa noite. Happening at the same E a time. primeira coisa que está acontecendo aqui nessa casa é que o Senhor nosso Deus, Ele está sendo glorificado, Ele está sendo exaltado. Eu repito, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a glória no céu, a Ele seja a glória na terra, a Ele seja a glória aqui em Port Charlotte, a Ele seja a glória na sua casa, a Ele seja a glória na minha vida, a Ele seja a glória na sua vida, porque Ele é digno, Ele é a estrela da manhã, Ele é a luz do mundo, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é a beleza da nação, Ele é o verdadeiro, Ele é o eterno, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. E eu vou perguntar: quem é que veio adorá-lo aqui nessa noite? Só quem tem adoração para dar a Jesus. To give him praise. Hallelujah. Jesus, tu tens liberdade nessa noite. You have all freedom Tu tonight. tens liberdade de manifestar o teu amor mais uma vez. Confess your love, Tu oh tens God. liberdade para passear no nosso meio. Tu tens liberdade de andar aqui neste lugar. Faça o teu lugar aqui nesta noite. Faça a tua habitação, ó Deus, no meio da adoração do teu povo. Só quem tem louvor para dar a Jesus. Praise to give to him. Diga muito obrigado, Jesus, porque tu és For you are maravilhoso. marvelous. Tu és You maravilhoso. are marvelous, Jesus. Abra comigo a sua Bíblia Open your Bibles with me no livro do profeta messiânico. to the Messianic prophet. Eu não vou dizer o nome dele, só quem I sabe won't vai say his achar. name because if you know him, Eu ouvi alguém dizendo lá atrás, Isaías. it's Isaiah. Isaías capítulo de número 53. Isaiah 53. Vocês vão ficar de pé um pouquinho comigo? I'll have you keep standing with me just for a little while. Vocês vão ficar de pé um poucão comigo hoje? You're going to be with me for a while Porque eu vou pregar. because I'm going to preach. Posso pregar? Amém ou não Can I amém? preach tonight? E depois vocês sentam, mas agora And then não. you can sit down. E depois nós vamos cear. And then we're going to participate. Como eu disse, nós vamos fazer muitas coisas So we'll diferentes, have a lot of different things tonight. porque muitas coisas estão acontecendo ao mesmo Because tempo. many things are happening. Mas antes de nós continuarmos, But before we eu continue, queria que você I olhasse would like for you para esse irmão mais cheiroso do seu lado, esse irmão mais bonito e bonita do seu lado. Olha para ele e olha para ela e diz assim: que bom ver você aqui nessa noite. that you are here. Isaías capítulo 53. Isaiah 53. Eu vou correr por causa do horário, I'm going to run because of the time. porque eu quero dar bastante tempo para a nossa convidada nessa noite. Because I want to give a lot of time for our guest E tonight. depois nós vamos apresentá-la ainda. And then we will Nós temos present muitos her. convidados aqui nessa noite. Obrigado, Israel, mais uma vez. Você está bonito, Israel. You are beautiful. Rapaz, que elegância você tá. Não ia falar não, mas já que você falou, tá bonito. Glória a Deus. Obrigado, Felipe. Mais um Felipe. Todo Felipe é abençoado, é ou não? Sim ou não? Amém ou não amém? Glória a Deus. Isaías capítulo Isaiah 53. 53. Eu vou pregar nessa noite I'm rapidinho. going to preach quickly tonight. Eu vou falar sobre os açoites eram para mim. Os açoites Yeah, the eram wounds para were mim. for me. A coroa era para mim. The crown crown. of thorns was for me. Os cravos eram para mim. The nails were for me. E a cruz também era And para the mim. cross was supposed to be mine. Quantos entenderam? Diga amém, We Jesus. understood. Say amen. Isaías 53. Isaiah 53. Eu vou ler em português, quem tiver a sua Bíblia em inglês I'm going to read apenas. in Portuguese. You who have your Bible in English, just follow along. Verso de número 5. Verse 5. Mas ele foi ferido. Ele foi o quê? He was pierced Pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Aleluia. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. we are healed. By his stripes we have been healed. Pelas suas pisaduras nós By fomos his stripes, by sarados. his wounds we have been healed. Tome o seu assento, por You may be gentileza. seated. Eu não poderia
falar outra coisa nessa I noite, cannot speak about anything different tonight porque eu procurei falar sobre algo diferente. because I searched to talk about something different. Mas quando falamos da ceia do Senhor, When we talk about communion, quando nós nos aproximamos do momento de cear, we approach the time of participating in communion. nós enxergamos, nós vemos muita coisa We're able diferente to see a lot acontecendo. of different things occur. E quando nós nos aproximamos, porque vamos nos aproximar ainda And when we fisicamente approach physically da ceia do Senhor, communion, existe um perigo. there is a danger. Diga comigo, existe um perigo There is a danger, say it with me, de enxergarmos os elementos da ceia to see that these elements on the table of como communion algo muito simples. be something simple. E aí nós esquecemos que But we forget houve um preço. that there is a price. Nós esquecemos do preço que foi pago Forget of the high price that was paid para que eu e você so that pudéssemos you and I must estar aqui hoje, or are able to be here tonight, celebrando esse momento hoje, celebrating this moment, participando da ceia do Senhor. participating in communion of the Lord. Por quê? Why? Porque temos elementos importantes. Because we have important elements. Primeiro temos o pão. First, we have the bread. O pão representa um corpo que foi The entregue. bread represents a body that was given. Depois temos o cálice. And then we have the cup. O cálice representa um sangue que It foi represents the derramado. blood that was poured out. E nós não podemos We esquecer cannot forget que antes de tudo, that before e anything, principalmente antes da cruz, before the cross, houveram açoites there was no beating meu Senhor Jesus. on our Lord. Antes dos cravos serem cravados da sua Before mão, the nails were pierced in his palms, houve humilhação sobre o there meu was Senhor. humiliation done to our Lord. Antes do Calvário, Before the Calvary, antes de Jesus ir ao when Gólgota, Jesus went to Golgotha, houve uma coroa de there espinhos was sobre a sua crown cabeça. of thorns on his E head. quando nós And contemplamos, when we contemplate, quando nós vemos cada uma dessas when we cenas, see each one of these somos scenes, obrigados a admitir uma verdade we're willing to admit que é desconfortável. a truth that is uncomfortable. Aquilo que era para mim, What was for me, porque eu era o culpado, because I was the sinner. porque aquilo era para mim, What was for me, porque eu fui o culpado. because I'm the one found guilty. Eu era o que fora condenado, The one that was condemned. eu era o I transgressor, was supposed to be the mas transgressor. Cristo, But Christ Jesus, Jesus, Ele tomou o meu took lugar. my place. Cristo bebeu o cálice em meu lugar. He drank the heavy cup in E my hoje na place. ceia, And here tonight, nós vamos estar realizando um we're going memorial. to be fulfilling this memorial A ceia do Senhor of communion of the é o Lord. memorial da maior troca da It is a história. Você está remembrance entendendo? of Diga the amém. exchange that happened. É a troca do injusto pelo The justo. exchange for the guilty É a to troca the do servo pelo non-guilty, Senhor. the servant É and a the troca Lord. do pecador pelo The pecado. exchange for the sinner and É a the troca sin. do justo ocupando o lugar do injusto. The just trying to blame the righteous. É a troca do rebelde pelo obediente. The rebellious versus the É a obedient. troca do morto pelo autor da vida. The exchange for the death and the author of A life. troca do ímpio pelo que é The santo. exchange for the sinner and what is A holy. troca do fraco pelo que é todo The exchange poderoso. for the weak and the one A that is troca do all-powerful. The escravo one that was pelo que é enslaved libertador. by the one that A is now troca a do liberator. devedor The one that is pelo the fiador. one that is A to troca come. do ferido The one that was por aquele que traz a cura. E nessa noite ele está aqui para liberar a cura sobre a He sua is here vida. to bring this healing A tonight. troca do perdido He exchanged por alguém que foi the achado. one that was lost to A the one that troca was do found. profano The what was profane pelo santo. to what is A holy. troca da nossa vergonha Our embarrassment, pela sua our glória. shame for his A troca glory. da nossa miséria Our misery pela sua in riqueza. exchange for his A riches. troca da nossa morte Our death pela sua vida. for his life. A troca do nosso Come on. pecado Our sin pela sua justiça. for his E a justice. troca da minha e The da sua exchange condenação for our pela condemnation. absolução daquele que é For fiel, the one that is daquele que é faithful, justo, the one that is daquele que é just, verdadeiro the one that is e true, daquele que pagou um alto the one that preço no paid a Calvário. high price. Ao olhar para esse texto de To Isaías, look at this text in Isaiah capítulo 53, chapter 53, eu vejo algo muito maior we see something greater do que você pode imaginar. than what you can imagine. Isaías 53 é o capítulo onde
Isaiah 53 is where Deus levanta o véu da eternidade God takes up the curtain, e the nos veil of permite eternity, contemplar o servo sofredor, the suffering carregando servant, sobre si aquilo que deveria recair sobre a minha vida. what was supposed to be mine. Foi exatamente isso que Cristo It was fez. exactly this that Christ did. Porque antes de Cristo subir ao Gólgota, Christ went to Golgotha. antes de ele subir na cruz, Before Christ got on the cross, nós éramos responsáveis we pelo were pecado. responsible for sin. Antes de Cristo ser crucificado, Before he was crucified, nós éramos responsáveis pela we condenação. were responsible for Nós éramos condemnation. responsáveis pela We dívida. were responsible for the Mas debt. Jesus assumiu toda a dívida. But he took over Ele all assumiu the toda a debt, culpa, all of the guilt, como se fosse if dele. it was his. Isaías 53 53 of não é Isaiah. apenas uma profecia sobre o Not sofrimento merely de just a Jesus, prophecy of Jesus' mas é a suffering to come, demonstração but the máxima demonstration to the do max amor de Deus of ao the love of extremo. God to Deixa eu the dizer algo para children of você. God. Let me tell you Eu estou something. aqui pregando para alguém I'm preaching to que é a somebody demonstração máxima do amor de Jesus. of the love of Jesus Christ. amou The tanto a Lord sua loved vida so que much ele your se life entregou por that você, he meu gave irmão. himself over for you. Jesus assumiu uma culpa He came over himself the que não debt, era dele. a guilt that wasn't his. Ele pagou uma dívida Paid a price que não era that dele. wasn't his. Ele sofreu uma condenação Suffering a condemnation que não era dele. that wasn't his. O princípio maior The biggest principle em Isaías in 53 é Isaiah este: 53 is this. a humanidade inteira Humanity as a whole, passou séculos e séculos centuries and centuries past, fazendo a mesma pergunta. asking the same question. Preste atenção. Pay attention to this. Durante séculos e séculos, During these centuries, a humanidade passou fazendo a mesma e única pergunta. humanity was asking the same question. A humanidade inteira passou por muito tempo A lot of time had passed, perguntando: asking, quem é o culpado? who is the guilty one? De quem foi a culpa? Who was the guilt for? Foi de Adão? Was it Adam? Foi de Eva? Was it Eve? Foi da serpente? Was it the serpent? Foi de Israel? Was it Israel? Foi dos gentios? Was it the Gentiles? O homem sempre procurou um culpado. The man always tries to find the guilty one. Desde o Éden, Ever since a história Eden, humana é uma sucessão de acusações. humanity has always É o been homem in acusando accusation, o homem. man pointing to man Adão for sin. culpou a Eva. And then Adam pointed to Eve. Eva culpou a serpente. Eve pointed to the serpent. Caim culpou as circunstâncias. Cain pointed to circumstances. Saul culpou o povo. Saul, he blamed the Pilatos culpou a multidão. people. Pilate, he blamed Todos the people. procuraram por um culpado, mas Isaías capítulo 53 muda completamente o teor da história. Isaías 53 muda todo o cenário. É como se o próprio Cristo aparecesse para Isaías e dissesse: Isaías, você está comigo? Diga glória a If you're Deus. with me, say amen. A questão não é mais, Isaías, It is not about Isaiah. descobrir quem causou o problema. Isaías, a questão não é quem pode resolver o problema. Is it about who can resolve Como it? pode o pecado vir tão à frente? How can sin go Mas a questão é forward? quem poderá. But it's that who Jesus can. disse para Isaías: He Isaías, said to Isaiah, quem poderá resolver o seu problema? Quem poderá resolver o problema da Maria, resolve Mary's do problem, João, John's do problem, Manuel, Manuel's problem, da Eva, Eve's do problem, Moisés? Moses' problem. E o Espírito Santo revela-se a Isaías dizendo: Isaías, He said, Isaiah, com o poder do pecado, the power of sin, como o poder do as pecado the power of sin, pode ser neutralizado, how can it be como o neutralized? poder da morte How can the power of death pode ser be destruído, destroyed? como a culpa How can guilt pode ser removida, be removed? como a condenação How can condemnation pode ser cancelada, be canceled? como é que o homem How can man pode voltar para Deus, go back to God? como é que um santo How can a holy person, Deus pode receber holy God receive pecadores sem compromisso, sinners without sem se comprometer without commitment com a sua to him, santidade? with his E aí Isaías, holiness? quando ouve isso, And so when he hears this, ele Isaiah, para, he stops, ele observa he observes, e ele percebe and he que notices nenhum outro homem, that no other man, que absolutamente nenhum homem no other man possui tal resposta para ele. can have this answer. Os sacerdotes não conseguem resolver The esse high priest couldn't problema. resolve this problem. Os profetas não conseguem resolver esse Prophets couldn't problema. resolve this problem. Os sacrifícios dos animais não conseguem resolver este problema. A religião não consegue resolver
esse problema. A filosofia muito menos. Philosophy cannot even more. A ciência não consegue. Science O cannot. dinheiro não consegue. Money cannot. Aí é então And so then, quando Deus entra na história. Aí é então quando o Cristo entra na história. Aí é então que a história começa a mudar, meu irmão. É aí que o negócio muda de atitude. É aí que o ambiente se torna um ambiente de glória. É quando o verbo se faz carne. Deus disse para Isaías: Isaías, chegará o momento que o verbo vai se fazer carne. Ele vai despir-se da sua glória. Ele vai se apresentar como uma resposta para a humanidade. Pura não a resposta do sistema. Não é a resposta da religião. Não é a resposta da instituição. Mas é a resposta de uma pessoa. É uma pessoa. É o Cristo. Isaías 53 é o próprio Deus apontando para Cristo no Calvário, dizendo: eis aí o Cordeiro. Está aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ah, eu queria ter um baterista comigo aqui agora. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É este Isaías quem resolverá o problema do homem. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. A solução do seu problema não está no dinheiro, não está na lira esterlina, não está na prata, não está no ouro, não está no seu documento, não está na sua posição, mas a solução para o seu problema. Eu tenho uma palavra para essa geração. Eu tenho uma palavra para esta igreja. Eu tenho uma palavra para este momento. A solução para a humanidade se chama Jesus de Nazaré. Levanta a sua mão e adore o nome do Senhor. Eu estou sentindo Ele aqui. Hoje é noite de milagre na sua história. Hoje é noite de cura na sua vida, porque a sua solução, ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só quem veio adorar, adora. Preste atenção que eu vou encerrar. Observe a linguagem que Isaías usa. Ai, gente, eu queria pregar isso aqui pelo menos uma hora, mas eu estou correndo aqui, Brenda, estou correndo aqui. Aleluia. Observe o que Isaías diz. Está com a sua Bíblia aberta, Isaías 53? Observe o que o texto diz. O texto está dizendo nas entrelinhas que o problema era nosso, que a culpa era minha, que o castigo deveria vir sobre mim. A dívida era minha e a condenação era nossa, mas o sofrimento dele. Alguém disse certa vez, e se disse assim é porque não conhece a Bíblia. Alguém disse certa vez que quando Jesus estava subindo no Gólgota, que quando Jesus estava pendurado na cruz, o inferno fez festa. Meu irmão, preste atenção que eu vou dizer para você entender. O inferno foi desesperado, porque o sacrifício de Jesus era a aniquilação do pecado. O sacrifício de Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, que era aquela cruz era para mim, aquele cravo era para mim, aquela coroa era para mim, mas Jesus entrou no cenário e disse: dá licença, porque você não vai poder pagar o preço que eu pagarei por você. Ele pagou o alto preço. O sofrimento foi dele, o castigo foi dele,
Os açoites foram nele. Stripes, the wounds were A on him. cruz foi dele. Cross he carried. A morte foi dele. Death came over him. Isaías agora está contemplando. And now Isaiah is contemplating. Você pode olhar comigo? Pode Pay imaginar attention comigo? with me and imagine this with me. Isaías está contemplando Isaiah is contemplating a maior transferência da the história. greatest transfer. Me ajude a pregar aí, por gentileza. Olha para o seu vizinho e diga assim: aconteceu a maior transferência da história da Of humanidade. human history. Qual transferência que é essa, pastor? What kind of transfers? O culpado The guilty por one permanecer vivo. was still made O alive. inocente The innocent que vai para o matadouro. doesn't go. Você está goes to entendendo the slaughter. a transferência? The transfer Porque here. aquele lugar era para mim. Because that place was ours. Aquela cruz era para mim. That cross was for me. Aqueles bofetões que ele levou era para Those mim. beatings were for me. Mas Jesus, ele transferiu-se, But he se transferred colocou no meu lugar. himself in our place. O pecador que recebe o perdão, The sinner that now receives agora é o forgiveness, santo que recebe a condenação sobre ele. that does not have to take condemnation. Eu era rebelde. I was rebellious. Alguns ainda se escondem no velho homem Some people still hide e in the old continuam com man. aquele espíritozinho de rebeldia. Maintains that Mas spirit of hoje o rebellion. sangue de Jesus é poderoso o suficiente para salvar a sua To vida. save your life. O rebelde que recebe a graça era The eu, rebellious person that received grace was I. mas o justo que recebe a ira foi ele. But the righteous one that received the wrath was Aí his. Deus não está apenas identificando agora o problema, And so God is not just now identifying the mas problem. ali Deus está resolvendo o problema. Diga comigo, meu Deus. My God, say Tá bonito, mas tá fraco. Diga o meu Deus. Say, my God. Ele resolveu o meu problema. Meu irmão, eu tenho uma coisa para dizer para você nessa noite. Para de orar pedindo para Deus resolver o seu problema, sendo que Ele já resolveu o seu problema há mais de 2000. Alguém pode levantar a mão e adorar a Jesus aqui nessa noite? Na cruz, On the cross, o pecado encontra o seu julgamento. sin now came into. Na cruz, On the cross, a justiça encontra a sua satisfação. justice now encounters its satisfaction. Por isso Isaías não está apenas descrevendo um homem And so, sofredor, Isaiah is not just merely now describing a suffering servant, mas ele está contemplando o but now momento contemplating the moment em que Deus in invade a which história God invades para resolver aquilo human stories que nenhuma to geração, resolve que nenhum outro homem, what no man, que nenhum profeta, what no prophet, que nenhuma religião what no religion conseguiu resolver. was able to resolve. E quando Cristo When Christ bradou, shouted, está consumado, "It is finished," sabe o que aconteceu, meu irmão? what happened Quando ele levanta a sua when voz, he lifts up eu his voice, tento imaginar Jesus ainda com algum pouco de força que lhe resta, ele tentando na ponta daquela cruz fazer uma forcinha assim para levantar, buscar ar no pulmão, ar no peito, para dizer tetelestai, que está consumado. Porque quando ele disse isso, when he said o this, pecado foi pago, sin was paid a for. dívida foi quitada, a culpa foi removida. Ah, meu irmão, eu se fosse você, eu já estava dando glória a Deus aí. A justiça foi feita, a morte foi vencida pelo poder do Evangelho e de Jesus. By the gospel. Oh, ararabaca. Guarde isso. And keep this captive. O reino de The Deus, kingdom of heaven, ele é governado por governed princípios by principles, estabelecidos por um Deus established perfeito. by a God that is perfect. Observe a criação. And so observe creation. O sol nasce para todos. Sun comes up and rises for As all. estações obedecem seus ciclos. Seasons obey their As cycles. marés obedecem os seus The limites. flowers they grow and obey their As limits. sementes seguem o seu processo. Seeds follow along with their process. Mas é But Deus it is God que libera uma palavra delivers the word de promessa of promises para determinar o processo na minha e na sua vida. Tem palavra de processo de Deus sendo liberada na sua vida nessa noite. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus? Jesus. E agora eu encerro por causa do Because horário. of our timing here tonight, Preste atenção. pay attention. Os açoites The beatings, the wounds que Jesus levou
that the Lord put over himself, era para mim. it was for me. Era para que eu e você fôssemos You açoitados. and I were to receive that beating. Eu lhe pergunto será que você And resistiria? I ask, would you be able to resist? E o pior de tudo, And the worst of all, não apenas resistir os not just açoites, resisting, mas permanecer fiel a but Deus depois remaining dos faithful to açoites. God. A Bíblia diz que ele, como ovelha muda, The Bible says that he ele came não abriu to a sua slaughter boca. like a muted A gente lamb, às vezes a silent passa lamb. por um probleminzinho, We sometimes go through uma problems, dorzinha de cabeça a little pain e já in the head. começa a reclamar. We start to complain. Preste atenção, Pay attention. Jesus, Jesus, aquela cruz não era para ele, that cross was not for him. aquela cruz era para mim, meu irmão. Aqueles açoites eram para mim, Those beatings were for me. aquela coroa era para mim, That crown was mine. os cravos eram para mim, Those nails were for me. mas ele, But he, diga comigo, Jesus. Jesus, say it with Tá bonito, mas tá fraco. Diga Jesus. Agora olha para o seu vizinho, diga ao seu vizinho, Jesus. Say, Jesus Jesus, ele tomou o meu lugar. took my place. Thank you, Lord. Fica de pé comigo. Stand with me. Podemos cantar esse louvor aí? Can we sing this? Gostei, hein? Você tá ligado, hein? Urabarraçandarabá. Condenado. Levante a sua voz e diga: era eu. Preste atenção, porque nós já vamos participar da ceia. I'm going to participate in communion here. Existem pessoas aqui hoje There are people tonight que chegaram carregando uma culpa muito that grande. you've been carrying a burden, Não conseguem carregar esse a fardo. guilt, and you can't keep Não carrying. conseguem caminhar. You can't keep walking. Não conseguem ter uma vida agradável, uma vida Have a abundante. life in abundance and Existem peace in life. pessoas que carregam uma There are people culpa that carry do pecado, the guilt of sin. mas Cristo tomou a sua culpa e levou sobre os seus ombros. And put it over his shoulders. Existem pessoas que chegaram aqui hoje There are people that came here tonight carregados de vergonha, carrying a lot of shame, de medo, a lot of fear. mas Cristo tomou toda a vergonha e todo o medo e levou sobre si. Shame, and he took Existem pessoas que chegaram aqui hoje people here carregando o peso do seu fracasso, the burden of their failure, das suas lamentações, their limitation, da sua preocupação, worry, da doença. Mas Jesus, quando subiu no Calvário, arabacanarabaçá. Ah, meu Deus, levante a sua voz. Ei, meu. Vida, diga. Nesse exato momento,